Olá pessoal, tudo bem? Realizando mais um vídeo sobre temas importantes para fins de concurso público e do exame da OAB, hoje eu resolvi falar sobre um tema referente ao direito penal, que diz respeito à teoria da pena. Por que é importante o conhecimento sobre a teoria da pena? Para se aferir como o juiz, como o magistrado, determina e aplica a pena no nosso sistema penal, numa sentença penal condenatória. Antes de mais nada, é importante ressaltar que eu vou colocar alguns conceitos preliminares para vocês, para que vocês tenham um bom entendimento posteriormente da teoria da pena. E outro ponto de destaque é que vocês acompanhem esse vídeo e essa aula com o Código Penal aberto, nos seus artigos 32 e seguintes, que diz respeito à aplicação e determinação da pena no nosso sistema penal. Qual é o conceito mais importante dentro da teoria da pena? O que é pena? E segundo o nosso sistema penal retributivo, pena se subdivide entre três espécies, quero dizer, a pena privativa de liberdade, as penas restritivas de direito e as penas de multa, segundo o nosso artigo 32 do Código Penal. Já as penas privativas de liberdade, elas se subdividem entre duas espécies, a pena de reclusão e a pena de detenção. A nossa doutrina, ela não coloca uma distinção conceitual sobre a natureza jurídica, a distinção sobre a natureza jurídica da detenção e da reclusão. A única distinção que se faz é sobre a aplicação do sistema progressivo de cumprimento de pena, que nós sabemos que se subdivide entre três espécies de cumprimento de pena, regime de cumprimento de pena. O primeiro deles é o sistema de cumprimento de pena fechado, regime fechado, que se dá quando há uma aplicação de pena de reclusão de 8 anos ou mais. O sistema semiaberto, quando se aplica uma pena de reclusão entre 4 e 8 anos. E o sistema de reclusão, o sistema de aplicação de cumprimento de pena aberto, quando se aplica uma pena de reclusão igual ou inferior a 4 anos. Nós sabemos que, como eu já disse anteriormente, o nosso sistema é um sistema progressivo, ou seja, a determinação de um cumprimento, de um regime de cumprimento inicial da pena numa sentença, e à medida que o detento, o encarcerado, ele vá cumprindo essa pena, ele poderá então progredir, poderá melhorar nesse sistema de regime de cumprimento de pena. Como? Com o cumprimento de pelo menos 1/6 da pena ou mais, e também pelo seu mérito, ou seja, se ele tiver um bom comportamento dentro do cárcere. Esse então é o nosso sistema de progressão de regime de cumprimento de pena. Segundo, dispõe a nossa Lei de Execução Penal, a Lei 7.210, e também o nosso Código Penal. Nesses artigos que eu já coloquei anteriormente para vocês, que é de suma importância a leitura posteriormente a esse vídeo. Quanto ao sistema das penas restritivas de direito, dispõe o nosso artigo 43 do Código Penal, que são 5 espécies. A primeira delas é a prestação pecuniária, a segunda é a perda de bens e valores, a terceira é a prestação de serviços à comunidade, a quarta é a limitação, a interdição temporária de direitos, e a quinta é a limitação nos fins de semana. Eu não vou aqui explicar cada uma dessas espécies em função do tempo desse vídeo, que eu gostaria que fosse um pouco, que eu não gostaria que fosse tão extenso em função para o melhor entendimento de vocês. Então, e isso também, todos esses conceitos, eles estão dispostos nos nossos artigos 43 até o artigo 47 do Código Penal. Então, ele vai dispor e vai prescrever qual é a natureza, o que são cada uma dessas espécies de penas restritivas de direito.
Já a pena de multa, segundo o nosso artigo 49 e seguintes do Código Penal, ela é uma pena de prestação pecuniária. Qual a diferença entre a pena de prestação pecuniária do artigo 43 do nosso Código Penal, que eu já disse anteriormente, e a pena de multa? A pena de multa, ela é uma pena definitiva, que vai ser, então, imposta numa sentença penal condenatória. Já a pena de prestação pecuniária, ela é uma pena restritiva de direitos, que vai, então, substituir a pena privativa de liberdade de acordo com os condicionamentos dispostos no artigo 44 do nosso Código Penal. E sobre esses condicionamentos, eu vou falar posteriormente para vocês quais são eles, quando eu for falar sobre a teoria da pena propriamente dita. Com relação à pena de prisão domiciliar, ela está disposta no nosso artigo 117 da Lei de Execução Penal, da Lei 7.210, como eu já disse anteriormente, e existe também uma distinção entre a pena de prisão domiciliar da nossa Lei de Execução Penal e do Código Penal, e é de suma importância o conhecimento dessa distinção conceitual. E qual é ela? Ora, a pena de prisão domiciliar disposta na Lei de Execução Penal, ela é uma pena definitiva, e já a pena do nosso Código de Processo Penal, que está disposto no artigo 318 e 318-A do Código de Processo Penal, ela é uma pena provisória, ela é uma medida cautelar substitutiva à prisão preventiva. Então, é essa a distinção entre ambas as prisões domiciliares. Quais são os condicionamentos da prisão domiciliar? Na nossa Lei de Execução Penal, ela dispõe que o apenado ele tem que ter 70 anos ou mais, tem que ser acometido de uma doença grave, isso documentalmente comprovado, tem que ser gestante ou mãe de uma criança, de um menor portador de deficiência física ou mental. Já a prisão domiciliar cautelar provisória do nosso Código de Processo Penal, o apenado ele tem que ter pelo menos 80 anos ou mais. Pode ser uma gestante. E aqui existiu também uma discussão doutrinária anterior à realização desse artigo 318-A do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a prisão domiciliar da gestante e sobre seus condicionamentos. Existe também um posicionamento do nosso STF, dizendo quais são as condições. Posteriormente a esse julgado do nosso STF é que se fez o artigo 318-A no nosso Código de Processo Penal. E quais são esses condicionamentos? Ora, a gestante, ela tem que não ter praticado um crime com grave ameaça à pessoa ou violência à pessoa. E ela também não pode ter praticado esse delito, esse crime, contra a criança, contra o seu filho menor. São essas as condições para que seja determinada a concessão da prisão domiciliar de forma provisória ou cautelar como medida substitutiva à prisão preventiva no nosso Código de Processo Penal. E existe, então, para o conhecimento de vocês, esse julgado do nosso STF que colocou esses condicionamentos que eu já dispus para vocês, que hoje está, então, albergado para o nosso Código de Processo Penal no artigo 318-A. Quanto à prisão das mulheres, dispõe o artigo 37 do Código Penal que ele tem um regime especial que vai ser determinado então pela nossa Lei de Execução Penal. Então, há que haver uma leitura e uma interpretação conjugada entre a Lei de Execução Penal e o Código Penal brasileiro. Quanto à progressão de regime, eu já dispus para vocês sobre esse sistema progressivo. Existe também a possibilidade de regressão de regime de cumprimento de pena, quando o apenado ele comete um crime doloso,
ou ele comete uma falta grave, que está disposta também na nossa lei de execução penal, e quando ele descumpre algum requisito, alguma condição da sua pena privativa de liberdade. Esses condicionamentos estão dispostos no artigo 118 da Lei de Execução Penal. Também é importante a leitura posterior de vocês para o entendimento melhor. A remissão também é um conceito importante dentro da teoria da pena. E o que é remissão? É uma forma de desconto da pena por dias trabalhados ou estudados. Existe um regramento, ou seja, o apenado ele tem que trabalhar pelo menos 3 dias para o desconto de para ser remido 1 dia de pena. Já por dias de estudo, eles não contam em dias, eles contam em horas de estudo, que são 12, a cada 12 horas de estudo vai ser remido 1 dia de pena. Existem também alguns entendimentos jurisprudenciais, algumas súmulas que dispõem que a leitura e a resenha de livros, elas também são vistas como forma de remissão, de remir a pena. Então, há essa distinção. Também é importante ressaltar a distinção que se faz entre pena administrativa, pena provisória e pena e prisão civil. A prisão administrativa é a prisão disposta no nosso Código Penal, a pena privativa de liberdade, que pode ser a reclusão ou a detenção, como eu já disse anteriormente. Já a pena de prisão civil é a pena por uma dívida pecuniária. Atualmente, nós sabemos que só é possível a pena de prisão civil por dívidas por inadimplemento injustificado de pensão alimentícia, segundo a nossa Constituição Federal. Porque anteriormente poderia ser feita também a prisão civil do depositário infiel. Agora, com a súmula vinculante número 25 do nosso STF, dispõe que que é ilegal a prisão civil do depositário infiel, também por um entendimento do nosso Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado internacional assinado e ratificado pelo Brasil, então que dispõe a proibição da prisão civil do depositário infiel. Saindo agora do campo desses conceitos preliminares para o melhor entendimento de vocês sobre a teoria da pena e adentrando na teoria da pena propriamente dita agora, qual é o nosso sistema de determinação da pena, de aplicação da pena no nosso sistema condenatório penal? É o sistema da determinação relativa da pena. E o que é isso? Segundo Luiz Regis Prado, que é um doutrinador conhecido, ele menciona que a determinação relativa da pena é quando se dá a conjugação entre o que dispõe o nosso Código Penal e o juízo de valor feito pelo magistrado, pelo juiz de direito, quando da aplicação da pena na sentença penal condenatória. Ou seja, para dar um exemplo para vocês aqui, para ficar mais factível esse conceito jurídico penal. Existe uma determinação de um limite entre o mínimo e o máximo da pena em cada um dos crimes dispostos no nosso Código Penal. Eu vou citar um exemplo aqui, que é a pena disposta no homicídio, no artigo 121 do nosso Código Penal, que dispõe sobre homicídio simples. A pena do homicídio simples, então, é de 6 a 20 anos de reclusão, mais multa.
o limite disposto no nosso Código Penal é um mínimo de 6 e um máximo de 20 anos, se não houver nenhuma qualificadora, nenhuma agravante, nenhuma atenuante dentro da perspectiva do processo penal, que posteriormente eu vou explicar para vocês melhor na determinação da aplicação dessa pena. Então, esse é o limite legal disposto no nosso Código Penal. Existe também o arbítrio e o juízo de valor feito pelo magistrado, que ele que vai, então, dispor e aplicar e aferir qual a melhor pena naquele caso, dentro de cada caso concreto, entre o limite de 6 e 20 anos. Ele pode determinar 7, 8, 9, 10 até 20 anos. Então, esse limite de valor entre 6 e 20 é um disposto legal que vai ser, então, aferido por um juízo de valor subjetivo de cada pessoa, de cada juiz, dentro da aplicação dessa pena. Essa, então, é a conjugação entre a determinação relativa da aplicação da pena. Por isso, dessa nomenclatura doutrinária da nossa teoria da pena. Dentro dessa teoria da determinação relativa da pena, nós dispomos do nosso artigo 59 e seguintes do nosso Código Penal, que dispõe que existe um sistema trifásico, segundo o nosso artigo 68 do Código Penal. E o que seria esse sistema trifásico? Que vai determinar entre a pena base, a pena provisória e a pena definitiva, que eu vou explicar posteriormente para vocês. Já o artigo 59, no seu caput, vai dispor como será feita a aplicação dessa pena. Primeiramente, se pega o juiz, ele vai aferir a pena entre o limite mínimo e máximo, como eu já disse anteriormente, dentro daquele exemplo que eu citei anteriormente do Código Penal, que é o homicídio, de 6 a 20 anos. Esse é o limite legal. Dentro desse limite legal, ele vai aferir o quantum de pena que ele vai aplicar. Aí vai haver esse subjetivismo, como eu já disse anteriormente, esse juízo de valor. Posteriormente, ele vai então aferir qual é o regime inicial de cumprimento de pena, que por isso da importância da colocação de daqueles conceitos preliminares que eu coloquei anteriormente para vocês. Então, ele vai aferir como terceira fase o regime de cumprimento inicial da pena, de acordo com o que ele aferir na aplicação da pena anteriormente. E como quarta e última fase da aplicação da pena, ele vai ver ou não a possibilidade da substituição da pena por aquelas penas restritivas de direitos que eu coloquei anteriormente para vocês do artigo 43 do Código Penal. Qual é o sistema e os condicionamentos, quais são as condições para que seja feita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos? Tem que haver a aplicação de uma pena de reclusão até 4 anos de reclusão. Não pode ser um agente, um apenado reincidente em crime doloso. Não pode ser uma pena aplicada por um crime, por um delito que seja de violência ou grave ameaça à pessoa. E as circunstâncias judiciais de culpabilidade, antecedentes, personalidade, comportamento da vítima, conduta social do agente, todas aquelas condições, aquelas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, elas têm que ser favoráveis à substituição dessa pena. Então, esses são os condicionamentos que estão dispostos no nosso artigo 44 do Código Penal, que vão estabelecer, então, as condições para substituição ou não da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Essa é a última das fases dispostas no artigo 59 do nosso Código Penal. Agora, me atendo à segunda fase
dessa aplicação da pena, que é aferir o quantum aplicado da pena. A primeira fase, como eu já disse, é aferir se vai ser colocado, vai ser aplicado a pena de reclusão ou detenção. Aí aferiu, se aplicou, vai se aplicar o quanto. Dentro dessa segunda fase, vai ser feito um sistema trifásico, como eu já disse anteriormente, disposto no artigo 68 do Código Penal. Esse sistema trifásico, ele é dado por Nelson Hungria, que foi um dos idealizadores do nosso Código Penal brasileiro atual. E a primeira fase dentro desse sistema trifásico é a determinação da pena base. E como que se dará a determinação da pena base? É a determinação da pena inicial, dispondo sobre as circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, que nós sabemos que são 8, ou seja, culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade do agente, circunstâncias do crime, consequências do crime, motivos do crime, comportamento da vítima, todas elas estão dispostas no nosso Código Penal. A doutrina, ela tenta conceituar cada uma dessas circunstâncias judiciais. Eu vou conceituar algumas dessas circunstâncias judiciais só a título de conhecimento. Eu acho de suma importância a distinção entre a culpabilidade disposta no artigo 59 do Código Penal com a culpabilidade disposta na teoria do crime. Lá daquele outro vídeo que eu coloquei para vocês sobre a teoria do crime. Há uma distinção de suma importância ao conhecimento. A culpabilidade da teoria do crime, ela é um dos elementos ensejadores do delito, como eu já disse para vocês em vídeos anteriores. Já a culpabilidade do artigo 59, ela é uma das circunstâncias judiciais dispostas no artigo 59 que o juiz, que o magistrado vai se utilizar para aferir qual vai ser a pena, para se determinar qual vai ser a pena aplicada em cada caso concreto no processo penal, em uma eventual sentença penal condenatória. E o que é? Qual a natureza jurídica da culpabilidade como circunstância judicial? Ora, é um juízo de valor colocado como reprovabilidade do agente, como reprovabilidade do réu, maior ou menor dentro de cada caso concreto no processo penal. Então, vai se avaliar aqui questões se a vítima é uma pessoa doente, se a vítima foi conhecida ou é um familiar do agente, do sujeito ativo do crime, do réu. Existem várias circunstâncias que vão determinar a maior ou menor reprovabilidade do réu. É importante salientar também que os elementos colocados e avaliados dentro do sistema da culpabilidade, como uma das circunstâncias judiciais, nessa primeira fase da determinação da pena base, os elementos avaliados eles não vão ser colocados como outros elementos da aplicação da pena. Um exemplo, se colocar a condição da vítima como uma pessoa idosa, como uma pessoa portadora de necessidade especial, para se dar uma maior reprovabilidade do réu dentro da aplicação dessa pena base, essa condição da vítima ela não vai poder ser aferida como uma agravante numa segunda etapa da aplicação da pena posterior, senão vai haver a possibilidade de bis in idem, ou seja, o juiz aplicar ou agravar a pena duas vezes pelo mesmo motivo. E isso nós sabemos que é proibido no nosso sistema penal, no nosso sistema jurídico. Ou seja, a pessoa ela tem que ser punida uma vez só por cada fato, e não 2 ou 3 ou 4 vezes indefinidamente por um mesmo fato. Então, isso é a proibição do bis in idem, só para o conhecimento de vocês. Já
os antecedentes criminais, aqui há uma discussão doutrinária também, e até há alguns julgados no nosso STJ e STF referentes a esse tema, dizendo que antecedentes criminais são processos criminais anteriores que o réu ele foi apenado, ele foi condenado. Há que fazer uma distinção entre antecedentes criminais e reincidência. A reincidência, ela é quando o réu ele é condenado por um crime anterior há menos de 5 anos. Ou seja, quando o réu ele é condenado por um processo que passou mais de 5 anos, já não é considerado reincidente, mas ele é mau antecedente, ele tem antecedentes criminais. Então, é essa a distinção conceitual entre antecedentes criminais e reincidência. A reincidência, nós sabemos que é uma circunstância legal atenuante, é agravante, disposta no nosso artigo 61 do Código Penal, que eu vou explicar um pouquinho para vocês posteriormente. A conduta social do réu ou do apenado, da pessoa que vai ser condenada, vai ser a conduta dele em sociedade, em família, entre os amigos, no âmbito profissional, se ele tinha ou não tinha uma profissão, se ele tinha ou não tinha um emprego remunerado, se ele era uma pessoa quista dentro do bairro em que ele morava, se ele tinha uma família constituída, tudo isso é avaliado dentro da conduta social. Também a personalidade do agente, como é o aspecto psicológico dele, da pessoa que vai ser, do réu, como que será o íntimo dele. Então, isso tudo é uma questão bem subjetiva, é difícil de se avaliar. Então, muitas vezes, ou na maioria das vezes, o magistrado, ele coloca a questão da personalidade do réu como uma questão neutra, ou seja, ele não avalia, ele não agrava e nem atenua a pena base do réu em função dessa circunstância judicial, em função do subjetivismo extremo em que se dará a avaliação dessa circunstância judicial. Existem outras circunstâncias, como as circunstâncias do crime propriamente dito, como que se deu aquele crime, quais foram as circunstâncias, foi dentro da casa da vítima, foi na rua, foi com violência, não foi. A questão da violência também tem que se haver se é um elemento do crime ou não, para se colocar a avaliação dessa circunstância judicial na aplicação da pena ou na determinação do próprio crime, para evitar como um elemento do crime. Então, muitas vezes, o roubo. O roubo é a subtração da coisa alheia móvel com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, a violência ou grave ameaça, ela já está caracterizada no próprio delito, no próprio tipo do artigo 157. Então, a violência, dentro dessa perspectiva, não vai ser colocada como uma circunstância judicial que vai ser avaliada dentro do artigo 59, só um exemplo que eu dei para vocês. E existem também outras circunstâncias dentro das 8 circunstâncias colocadas. Existe um entendimento jurisprudencial do nosso STJ dizendo que cada circunstância judicial do nosso artigo 59, ela corresponde a 1/8 da pena. Então, para o cômputo dessa pena, vai ser colocado entre mais ou menos diminuído ou aumentado 1/8 do valor da pena inicial. Então, se o juiz, dentro daquele exemplo que é citado anteriormente do homicídio, determinou a pena de 6 anos como a pena inicial, se houver
uma circunstância judicial que vá, então, agravar essa pena, vai ser aumentado 1/8 desses 6 anos, e assim sucessivamente, aumentado ou diminuído, de acordo com as circunstâncias judiciais aferidas e avaliadas na aplicação dessa pena base. Passadas essas circunstâncias judiciais do artigo 59 e determinada essa pena base, essa pena inicial, vai haver a segunda etapa, que é a aferição das circunstâncias legais genéricas, das atenuantes e agravantes, que estão dispostas as agravantes no artigo 61 e as atenuantes no artigo 65 e 66 do nosso Código Penal. Se houver uma circunstância em que na determinação da pena haja circunstâncias atenuantes e agravantes ao mesmo tempo, como se dará a aplicação dessa pena? Conjugando entre atenuantes e agravantes, essas circunstâncias legais genéricas. O Código coloca que na determinação entre a aplicação de circunstâncias agravantes ou atenuantes, há que haver a aplicação de circunstâncias preponderantes. E o que vai ser preponderante? O próprio Código Penal menciona ou dispõe que circunstâncias preponderantes são aquelas em que se afere os motivos do crime, os motivos determinantes do crime, a personalidade do agente ou a reincidência. Então, se houver qualquer uma dessas 3 hipóteses, elas vão ser preponderantes e vão preponderar na aplicação das circunstâncias ou atenuantes ou agravantes. Se não houver essa preponderância, esse sistema de circunstâncias preponderantes dispostos no nosso Código Penal, o juiz, ele por um juízo de valor subjetivo dele mesmo, vai então avaliar se atenua ou se agrava a pena para maior ou para menor. Há que ressaltar que existe uma súmula no nosso STJ dizendo e afirmando que não pode haver dentro da aplicação dessa segunda etapa da pena, que são as circunstâncias atenuantes e agravantes, não pode haver uma aplicação da pena aquém ou além. Então, por exemplo, nesse exemplo citado do homicídio, não pode haver a aplicação nessa segunda etapa de uma pena menor que 6 anos, que é o inferior, que é o mínimo legal no crime de homicídio simples. E também não pode haver uma pena maior do que 20 anos. Então, ele não pode ir além de 20 anos e não pode ser aquém de 6 anos. Essa é o regramento da nossa súmula do STJ, dispondo sobre a aplicação das circunstâncias de agravantes e atenuantes da segunda etapa da aplicação da pena. Já a terceira etapa diz respeito à aplicação de causas de aumento ou diminuição de pena. Elas vão ser aplicadas dentro do aspecto das penas provisórias, ou seja, vão ser aplicados dentro da pena provisória obtida pela circunstância atenuante e agravante na segunda etapa. Então, essa é a terceira e última etapa, que vai ser a pena definitiva, quando da aplicação da circunstância de diminuição ou de aumento de pena. Essas circunstâncias de aumento e diminuição de pena, elas estão dispostas tanto na nossa parte geral do Código Penal, quanto na parte especial. Há uma distinção também conceitual entre as questões de qualificadoras e de causas de diminuição ou de aumento de pena. As qualificadoras, elas estão dispostas na parte especial. Então, um exemplo disso, dentro do homicídio, como eu citei anteriormente, é o disposto no artigo 121, parágrafo 2º, que dispôs sobre as hipóteses de homicídio qualificado. Então, eu vou citar alguns exemplos. O homicídio mediante meio cruel ou insidioso, o homicídio por emboscada,
o homicídio contra ascendente ou descendente, contra a pessoa idosa com mais de 60 anos, contra a gestante e assim sucessivamente, está disposta no artigo 121, parágrafo 2º. Vocês deem uma olhada posteriormente. Aí vai haver uma definição da pena propriamente dita. Então, quando há uma qualificadora, a pena base ela vai ser aferida mediante a qualificadora e não mediante a pena do crime comum, dentro da perspectiva do homicídio, como o exemplo citado. Então, a pena não será de 6 a 20 anos, como o homicídio simples anteriormente citado. Ela vai ser de 12 a 30 anos, que é a pena estabelecida para homicídio qualificado. Então, há uma distinção. Então, para se colocar, para se aferir e aplicar a pena base, nesse sentido do homicídio qualificado, a pena base vai ser aferida entre 12 e 30 anos, e não entre 6 e 20 anos, como anteriormente citado. Também há que haver uma distinção quando há duas ou mais qualificadoras. Como se procede nesse caso? Então, uma das qualificadoras, ela é colocada dentro da pena base, como uma circunstância judicial, e a segunda ou terceira qualificadora, ela é colocada como uma agravante na segunda etapa da aplicação da pena, essa distinção conceitual. Essa é uma distinção conceitual doutrinária, ela não está disposta no nosso Código Penal, é uma aplicação doutrinária e não penal, e não legal. Com relação à questão da terceira pena, da terceira fase da aplicação da pena, nós temos que, como eu já disse anteriormente, as condições da aplicação de diminuição ou de aumento de pena, elas estão dispostas tanto na parte geral quanto na parte especial. E não vai haver uma determinação de pena entre 6 e 20 anos, entre 10 e 30 anos. Não, vai haver então um cômputo de 1/3 a 2/3, de 1/3 a metade. Então há uma distinção de proporção dentro do nosso sistema penal. Saindo agora dessa terceira fase da aplicação do sistema trifásico disposto no nosso artigo 68, a aplicação do concurso de crimes. Como eu já disse em outros vídeos anteriores, o concurso de crimes ele pode ser um concurso material, um concurso formal ou um crime continuado, que está disposto no artigo 69, 70 e 71 do nosso Código Penal. Vocês deem uma olhada posteriormente, também é de suma importância o conhecimento para a aplicação dessa teoria da pena. No cúmulo material, ou seja, no concurso formal e no concurso material, há a aplicação do cúmulo, do cúmulo da pena, ou seja, ela vai ser aplicado fazendo um somatório. Então, se a pessoa ela é condenada por roubo e furto em um sistema de concurso material, vai haver a soma das penas, da aplicação da pena do roubo e posteriormente do furto. Então, se foi aplicado uma pena de 10 anos para o roubo e de 5 para o furto, vai haver uma pena total de 15 anos de reclusão, no exemplo citado. Já no sistema do concurso formal perfeito, do concurso formal próprio, ao sistema de exasperação da pena. Há, então, a aplicação de um resultado a mais dentro da aplicação dessa pena. Ou seja, se a pessoa ela foi condenada por um homicídio em concurso formal, pelo homicídio de A e B como vítimas, então, se houver esse sistema de concurso formal, vai ser exasperado a pena maior determinada, ou seja, se foi determinada uma pena de 10 e 5 anos,
vai se aplicar uma pena de 10 anos e vai se exasperar essa pena entre 2/3 até metade. Então, vai haver um sistema de exasperação. E assim vai se determinar uma pena definitiva, que aí vai haver outros aspectos da teoria da pena, que vão ser colocados, então, se houver uma pena de multa, como uma pena pecuniária, dispõe o nosso artigo 49 seguintes do Código Penal, que a pena de multa ela pode ser realizada entre um salário até 360 salários mínimos, segundo o nosso Código Penal. Ela pode ser realizada de acordo com dias multa. Essa determinação dos dias multa, ela pode ser determinada por um sistema de até um 30º do salário mínimo nacional. Então, por exemplo, se houver a determinação de 10 dias multas, da aplicação de uma pena, de uma determinada pena condenatória, vai se realizar o cômputo de quanto se determina cada dia trabalhado dentro de um sistema de salário mínimo nacional, e esse sistema diário vai ser computado, vai ser multiplicado por 10, e assim vai ser realizada a determinação da pena de multa. Quanto às medidas de segurança, são as penas aplicadas para pessoas doentes mentais, pessoas que não têm a plena capacidade civil. E existe um sistema vicariante também, disposto no nosso artigo 26, parágrafo único, e combinado com o artigo 98 do Código Penal, dizendo que quando há a determinação de uma pena para uma pessoa que tenha uma doença mental que reduz a sua capacidade mental, vai haver uma determinação de uma pena, e essa pena vai ser substituída por uma medida de segurança entre 1 a 3 anos de internamento em um hospital psiquiátrico ou num sistema ambulatorial. E essa proporção ela vai ser aferida mediante a periculosidade do apenado, ou seja, da periculosidade do agente, da pessoa, do réu que praticou o delito. E vai haver um sistema, então, para se aferir se ele é perigoso ou não, e vai se determinar essa pena entre 1 a 3 anos. Então, pessoal, essa a nossa teoria da pena, e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!